Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do projeto. Como vocês estão? Beleza? No dia 10 de março de 1876, foi realizada a primeira bem-sucedida transmissão elétrica de voz por um aparelho inventado pelo homem. O realizador dessa façanha foi um cientista e empresário escocês Alexander Graham Bell. O nome atribuído ao aparelho foi telefone. E por esse motivo, o dia do telefone é celebrado em 10 de março. Confira mais um pouquinho dessa história sobre o telefone. Naquela época, era inconceptível imaginar duas pessoas em lugares diferentes comunicando-se ao mesmo tempo. Apesar da desconfiança dos mais céticos, dois homens, Samuel Morse e Alexander Graham Bell, provaram que era possível sim unir pessoas por meio de um fio, o que agilizaria os contatos e possibilitaria o desenvolvimento de novas tecnologias. O telégrafo foi o precursor do telefone, quando o norte-americano Samuel Morse construiu o primeiro aparelho em 1832. Também criou princípios básicos de um código de pontos, traços, intervalos para transmitir sinais de um aparelho para o outro. Após melhorias no equipamento, Morse realizou em 1844 a primeira transmissão de um telegrama através de uma linha de 64 quilômetros que ligava as cidades de Washington e Baltimore. A invenção atravessou o Oceano Atlântico. Em 30 anos, já havia se espalhado pelo mundo. Ganhou modificações e nos anos de 1920, o código Morse começou a ser trocado por aparelhos impressores, que automaticamente transmitiam as informações para o papel. No final do século XX, o sistema caiu em desuso após a popularização de outras tecnologias, como fax e internet. O telégrafo inspirou vários inventores na busca de transmissão da voz pelo fio elétrico. Porém, todos que se basearam nesse princípio não obtiveram sucesso. O escocês Alexander Graham Bell, professor de deficientes auditivos, também estava no caminho errado, quando o acaso colocou na trilha certa. Uma das partes do telégrafo que construíra se perdeu e ele teve de fazer um novo aparelho com a ajuda de seu assistente Thomas Watson. 10 de março de 1876, enquanto ambos montavam em salas separadas o mecanismo para testar o telefone, Bell derramou ácido em si mesmo e disse: "Sr. Watson, venha cá, preciso do senhor." O assistente ouviu o pedido de ajuda pelo telefone. Eram as primeiras palavras pronunciadas na nova invenção. Bell patenteou o aparelho, mas teve sua paternidade contestada 600 vezes na justiça por outros inventores, até que a Suprema Corte norte-americana desse sentença definitiva a seu favor. Até 1894, a empresa de Bell e de seus sócios era a única que tinha direito de explorar a invenção, e o ex-professor tornou-se muito rico. A partir daquele ano, a patente caiu em domínio público e outras empresas começaram a fabricar o aparelho. Enquanto isso, os governos investiram na criação de centrais telefônicas para dar suporte à nova tecnologia. Apesar de revolucionária, a invenção de Graham Bell partia de um conceito simples: a conversão dos sons em sinais elétricos. É assim que a voz de uma pessoa, conversando ao telefone, chega do outro lado da linha. Primeiro, o som captado pelo microfone do aparelho faz vibrar um tipo de membrana, como um tímpano humano. Essas vibrações são transformadas em sinais elétricos que percorrem os fios. Ao alcançar seu destino, o aparelho receptor faz o processo inverso, ou seja, converte os pulsos elétricos em sons por meio de um eletroímã. Mas o telefone primitivo ainda precisava de várias melhorias. Uma delas foi a discagem direta, criada por Alman Stroger em 1891.
pouco tempo, o princípio usado para a transmissão de ondas de rádio através do oceano permitiu fazer ligações entre os continentes. A comunicação via satélite deu a contribuição decisiva para o telefone conectar pessoas em todo o mundo. O serviço de telefonista foi definitivamente abandonado, quando a partir dos anos de 1950, cada país ganhou um código de 3 dígitos para as pessoas realizarem ligações internacionais. A introdução dos princípios do rádio no aparelho telefônico permitiu criações como o telefone móvel, o sem-fio e o celular. O celular foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1947, mas só entrou em operação em 1983, na cidade de Chicago. O nome celular se origina da área de cobertura de cada antena da operadora. Ao fazer a ligação, o usuário se conecta através da antena do aparelho com tal concessionária. Esta transmite os dados para uma central, que por sua vez os retransmite para outra operadora de telefone fixo ou móvel, que completará a sua ligação. A primeira geração de celulares era analógica e utilizava modulação digital para sincronização. A transmissão de voz digitalizada da segunda geração propiciou o nascimento dos telefones espertos, os smartphones, com sua transmissão de dados digitais em alta taxa banda larga. Os telefones 3G são a terceira geração de celulares. Trata-se na prática de um mini computador portátil. Hoje, eu levo no bolso, e provavelmente você também. Um dispositivo que tem maior capacidade de processamento, mais memória e é notavelmente muito mais rápido que os computadores de grande porte do século passado, aqueles usados para administrar grandes corporações. E o mais interessante, se você, porventura, se você assim desejar, eventualmente pode até usá-lo para sustentar uma conversa telefônica. Afinal, foi para isso que foram concebidos. Já o conceito 4G vai muito além de telefonia móvel, já que não pode ser considerado uma evolução dos padrões de telefone celular. Mas isso é uma outra história. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, beleza? Um abraço aqui do professor Paulo. Tchau, tchau!